Temos o tema do ano esperando por nós, amém? E eu peço que vocês orem por mim, porque isso tem sido uma luta para mim ultimamente, que é quanto tempo deixar para orar pelos enfermos e também transmitir a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é sempre importante. É importante transmitir a palavra de Deus. Você sabia que quando a palavra é lançada, curas acontecem. Acontecem sinais e maravilhas. E às vezes você volta ao seu local de trabalho e descobre que a condição que estava lá, aquela situação, uma situação difícil, mudou. Amém? Às vezes está procurando soluções para problemas difíceis na sua vida. E o pastor está pregando da palavra de Deus, mas aquela passagem não tem nada a ver com a sua difícil situação ou pergunta que está fazendo. Você quer luz, você quer iluminação naquilo, você quer resposta de Deus, mas tudo aquilo te confunde. Você tenta pensar, mas não consegue encontrar solução. Então, de repente, aquela mensagem que não tinha a ver com você, sabe aquele salmo que diz, na luz de Deus, vemos luz. Amém? Quando você perde a chave do seu carro dentro de um quarto escuro, você tem que acender a luz. Amém? Quando acende a luz, você vê a sua chave que perdeu, mas não só a chave do carro, você pode ver outras coisas e encontra outra coisa que não sabia que tinha perdido. Certo? Na sua luz, vemos luz. Mesmo que o sermão não tenha a ver com aquela área da sua vida. É isso que acontece sob a pregação ungida. Amém? Quero ir direto à palavra, então não me interrompa, ok? Glória a Deus. Fomos libertos em nome de Jesus. Ok. E no momento certo nós vamos revelar o tema do ano, mas enquanto isso vamos à palavra de Deus em Marcos 14. Lembra, semana passada nós lemos em Atos capítulo 20, mas vamos ler Marcos 14 primeiro, ok? Veja, em Atos 20, na semana passada falamos sobre Pedro, quero dizer Paulo, no cenáculo, pregando, e um certo jovem estava lá, e ele estava dormindo. Ele adormeceu, caiu e morreu. Ok? E a Bíblia diz que Paulo desceu, orou por ele e ele ressuscitou. E Paulo voltou para cima. E isso é muito interessante porque eu falei para os meus pastores que o tema do ano se encontra nesse lugar. Certo? Então, o nome do rapaz era Eutico. E Eutico, na verdade, quer dizer próspero ou afortunado. Vem da palavra que quer dizer acertar o alvo, sucesso. Próspero, afortunado. A palavra bom está lá. No grego, eu é bom, Eutico. Amém? Como restaurar Eutico na sua vida? Se você perdeu. E descobrimos que ele dormiu na pregação de Paulo e falamos da importância da pregação de Paulo. Certo? Está tudo lá. Você está pronto? Ok, então, Marcos 14. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa. O mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. E ali preparai-a. E Jesus estava prestes a participar da Páscoa e mais tarde iria instituir a ceia do Senhor. Mas ele queria que aquele lugar fosse secreto. Por quê? Porque ele queria derramar o seu coração como nunca antes. Conhecendo Jesus, ele pregava onde quer que fosse. Conhecemos o Sermão da Montanha, onde ele pregou para os seus discípulos na frente da multidão. Pensamos que ele pregou para a multidão, mas ele pregou para os discípulos se estudarmos com cuidado. Ao ouvir as multidões. Muitas vezes ele pregou abertamente, mas nesse caso ele queria um lugar especial para compartilhar e desvendar os segredos do seu coração. Então esse ano vai ser o ano em que vamos ouvir e investigar os segredos do coração de Deus. Ele vai revelar para nós. Ok? Então, por que ele queria um lugar secreto? Porque a esse ponto ele já sabia que o povo judeu já havia o rejeitado como Messias. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas o que os receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
E esses são aqueles que acreditaram nele. Ele queria falar algo que não queria que os outros soubessem. Mas Judas estava lá. Judas era o que o traiu, certo? Se eles estivessem em um lugar que eles se reuniam normalmente, por exemplo, o jardim do Getsemane, seja onde fosse que eles se reuniam, Judas poderia alertar os soldados para vir prendê-lo. A esse ponto, Judas já havia decidido vender Jesus por 30 peças de prata. Então ele não queria que qualquer coisa interrompesse esse tempo com seus discípulos. Era uma noite muito especial. Chamamos da última ceia e foi ali onde o Senhor instituiu a sua ceia. Ok? Semana passada vimos que eles se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão. Eu não sei como a igreja esqueceu a importância e o significado da ceia do Senhor. Como resultado, fomos roubados. Sabia que no meu livro, Coma para ter Vida e Saúde, está cheio de testemunhos de pessoas que tiveram a revelação da ceia do Senhor e eles tomam a ceia quando foram diagnosticados com certas doenças e eles tomam a ceia regularmente como remédio. E muitos deles, os testemunhos estão lá. E até na nossa igreja temos compartilhado testemunhos com muita frequência. Você pode orar e o Senhor pode te curar completamente de uma vez só. Ou você pode tomar a ceia do Senhor e acreditar que está melhorando. Muitas pessoas não têm a fé para acreditar que estão curados de uma vez, mas eles podem tomar a ceia do Senhor e acreditar que estão melhorando. Melhorando cada vez mais enquanto tomam a ceia ao passar dos dias. Temos testemunhos de pessoas que foram curadas de Alzheimer, de condições que a medicina diz que é impossível, todo tipo de doença. Leia no meu livro. Mas a ceia do Senhor não foi dada principalmente para a igreja receber cura ou se manter saudável. Amém? Apesar de eu pensar que quanto mais tomar, cada vez fica mais novo. Amém? Vai ficar mais forte? A Bíblia diz que aqueles que não discernirem o corpo de Cristo, não entendendo os benefícios da ceia. Assim como os coríntios, eles estavam abusando da ceia do Senhor. Eles estavam perdendo os benefícios. Caíram sob a condenação do mundo, que é doenças, envelhecimento e morte. É o que veio ao mundo quando Adão cometeu o pecado. Certo? A Bíblia diz que Deus não quer que o seu povo caia nisso. Está ouvindo? Porque Ele te ama. Amém. Ele te deu a ceia do Senhor e disse, se você discernir corretamente, se você discernir da forma correta, o contrário vai acontecer. Amém? Você vai ficar mais forte, vai ser saudável e vai viver mais. Certo? Então, se alguém não discerne a ceia do Senhor, não é que ela vai ser amaldiçoada, não. A ceia é uma bênção. A palavra é eucaris no grego. E a palavra eu, como eu já disse, como eu disse antes, eu sei que você se lembra, é a palavra bom. Cariz é graça. É boa graça que Ele nos dá na ceia do Senhor. Amém? Mas se o médico te disser que você tem que fazer quimioterapia e passar por todo esse tipo de tratamento, e ele te diz que vai custar um certo valor, e você diz, tudo bem, vai em frente. Se eu tiver que pagar esse valor, eu pago. Mas por outro lado, a ceia do Senhor é grátis. É claro, custou tudo para Jesus. Ele deu sua vida na cruz, mas é grátis. E é pequena, um pedaço de pão. Você toma todo dia e tem gente que despreza. Você se lembra da história da mulher que veio a Jesus procurando cura para sua filha? Ela disse, até mesmo as migalhas que caem da mesa dos seus donos é suficiente. Ela disse, até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas. Ela queria as migalhas. Jesus disse, mulher, grande a tua fé. Ele não a desprezou, ele disse, você recebeu a revelação que até as migalhas podem expulsar essa doença da sua filha. Então você participa da ceia do Senhor e a coisa mais assustadora que as doenças podem ver, ou o diabo pode ver, é alguém segurando os elementos da ceia do Senhor. Era assim na igreja primitiva. Eles partiam pão de casa em casa e toda vez que se reuniam. Isso me diz que não deve ser feito só na igreja, deve ser feito de casa em casa. Você está ouvindo? Porque eles tiveram a revelação, mas primariamente não foi dada
para nossa saúde. Foi dada para lembrarmos de Jesus. É como uma foto que você continua olhando porque você ama a pessoa. O Senhor quer que você continue lembrando o que Ele fez por você. Seu amor por você que o enviou para a cruz. Amém? E Ele entregou sua vida. Amém? Isso é algo que devemos sempre lembrar. Ele quer que enfatizemos isso. Então, o lugar onde Ele instituiu a ceia é esse aqui. No grande cenáculo. Ok, então, foi uma ordem secreta que deu aos seus discípulos: vá até a cidade e encontrarão um homem com um cântaro de água, certo? Ele tem um cântaro de água, seguiu. Normalmente, naqueles dias, as mulheres são as que tiravam água do poço. Os homens estavam no campo fazendo outros trabalhos. Eles faziam carpintaria, mas as mulheres são as que saíam e tiravam água. Ok? Mas aqui ele diz: vocês vão ver um homem. Um homem com um cântaro de água. Seguiu. Seguiu. E ele vai levá-los. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento onde hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo. E como é descrito? Mobiliado e preparado. Preparai-a ali. Então ele especificamente fala: preparado. Você está entrando em um trabalho acabado. Este ano Deus vai te levar a lugares onde você vai comer de vinhas que não plantou. Eu amo essa passagem. Vamos ler em Deuteronômio 6. Vão viver em casas cheias de todo bem que tu não encheste. Agora, como você explica isso? Escute. Deus é um Deus justo. Ele faz as coisas legalmente. Ele não expulsa alguém e faz você preencher a sua casa. Mas como explicar casas cheias de coisas boas que você não encheu? Esse ano prepare-se. Vai experimentar coisas que não teve que trabalhar. Alguns são orgulhosos para receber: eu tenho que merecer, tenho que trabalhar, suar, sangrar. Amém? Nós aproveitamos a jornada porque o nosso foco está no Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nossos olhos estão no Senhor. Amém. E nossos esforços são para servi-lo. Glória a Deus. Então recebemos essas coisas. Entramos nas casas cheias de coisas boas. Talvez alguns estejam dizendo: ele está pregando prosperidade de novo. Eu estou pregando a palavra de Deus, você não sabe ler? Certo? No mínimo Deus deveria dizer: vou levá-los a casas cheias de coisas comuns, ok? Para te ensinar a ser humilde. Muitas vezes Deus falou: não sejam orgulhosos quando tiverem muito. Lembrarás do seu Deus que te dá poder de adquirir riquezas. Mas o problema é que eles esquecem da fonte. Está me ouvindo? Mas eu vou lembrá-los aqui. Amém? Porque Deus diz que te levará a casas cheias de coisas que você não encheu. Será que Deus coloca uma condição ali? A não ser que o mercado imobiliário suba. Sobre isso, eu não posso fazer nada. Tem uma condição ali? Não. Se Deus te levar, não tem como você voltar. Acabei fazendo uma rima aqui. Se Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Se Deus te abençoar, você é abençoado, irmão. É abençoado. Cheia de coisas boas que não encheste, não é o seu esforço. E poços cavados que tu não cavaste. E vinhas e olivais em Singapura, isso quer dizer comida. Dá para adicionar isso aqui. Arroz, macarrão, frango, carne assada, seja o que for. Cheias de vinhas e olivais, está no plural aqui. Que tu não plantaste, é um trabalho acabado. Em Marcos 14 diz: vá até um homem com um cântaro de água. Se você quer entrar nessa terra, siga o Espírito Santo. E você pode inferir que o homem não é a coisa principal. Ele é um indicador. E se você acha que eu estou falando especificamente dessa igreja, escute com cuidado. Só quero te dizer que qualquer lugar que você esteja bebendo e a sua sede espiritual esteja sendo saciada, siga esse ministério. Siga o homem que tem um cântaro cheio de águas refrescantes. Não siga pessoas que têm simplesmente suposições, teorias
no seu cântaro. Eles mesmos não vivem isso, mas eles prometem que se você o seguir, você pode ser isso, você pode ser aquilo, mas não existe bênção na vida deles que você possa ver. Não viva de suposições. Sua vida é muito preciosa para viver em teorias. Talvez isso, quem sabe aquilo, tal pessoa disse isso. Não, Deus disse. Precisamos viver na certeza. Só a palavra de Deus nos dá isso. Amém, irmãos? Então é importante você seguir uma pessoa que segue o Senhor, cheia do Espírito. Tem um cântaro cheio de água. A revelação da palavra de Deus. A água é uma figura da palavra de Deus. Esse homem sem nome não é a figura principal. Amém? Seja quem for, lembre-se, seja que ministério for. Amém? O homem não é o mais importante. Mas assegure-se que o seu cântaro tenha água. Água refrescante. Tenha certeza que ele está indo na direção certa. Amém? Ele te leva a casa cheia de coisas que você não encheu, poços que você não cavou, olivais e vinhas que você não plantou. O trabalho completo, a bênção de Deus. Jesus disse: sigam um homem que vai levá-los a um lugar, obviamente um lugar secreto que Judas não sabia onde era. Amém? E não tinha tempo para Judas descobrir o lugar. Ele queria que fosse uma noite especial que ele iria revelar seu coração. E tem mais. Quando ele disse, quando entrarem na casa, perguntem ao mestre, onde está o aposento? O aposento, na verdade, era um quarto comum. Era um quarto de hóspedes. O Senhor pediu um quarto de hóspedes. Mas o homem deu a ele um grande cenáculo. O Senhor profetizou que esse homem seria um homem generoso. Só pediu um aposento, mas recebeu um grande cenáculo. Ok? E esse grande cenáculo está marcado para sempre com o favor e a bênção de Deus. Está marcado com a eternidade. Quando pensamos no cenáculo, pensamos no que aconteceu naquele lugar. Amém? Então ele diz, ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Mobiliado quer dizer, tudo que precisa tem lá e está preparado. Preparai ali. Ele pediu também para que preparassem a ceia. Ou seja, nossa vida cristã consiste em preparar, temos que preparar, mas a nossa preparação é preparar o que já está preparado. Estamos mobiliando aquilo que já está mobiliado. Amém? Estão me entendendo? E esse cenáculo foi onde ele compartilhou os segredos do seu coração. E isso é encontrado no capítulo 13, 14, 15 e 16. É chamado do último discurso do Senhor Jesus. Alguns chamam de discurso de despedida do Senhor Jesus. Alguns chamam de a noite no cenáculo. Mas ninguém chama de o sermão da montanha. Eles chamam um outro sermão do sermão da montanha, que na verdade foi um sermão em uma montanha, na Galileia. Mas você sabia que esse cenáculo estava localizado no Monte Sião? A diferença é que era uma montanha mais alta. Muitos já foram a Israel e foram à montanha em que Jesus pregou aos seus discípulos ao ouvir a multidão. E você sabe que aquele lugar é um morro. Mas o Monte Sião é uma montanha na mesma cadeia do Monte Moriá. E quando você sobe ao cenáculo, você sobe ainda mais. E depois de terminar o discurso em João capítulo 13, 14, 15 e 16, ele subiu ainda mais. E ele fez a oração sacerdotal em João 17. E nós podemos espiar a sua oração. Foi quando revelou os segredos do seu coração. Porque nesses 4 capítulos da Bíblia, 13, 14, 15 e 16, podemos ouvir o Senhor falando coisas sobre a igreja. Verdades dos dias atuais. E Paulo iria pregar a totalidade disso tudo em todas as suas cartas. Eu já falei isso. Eu não digo que o ministério de Paulo está acima do de Pedro ou João ou Judas. Não. Os ministérios de Pedro, João e Judas são indispensáveis, mas Deus colocou uma honra especial sobre o ministério de Paulo. E ele mesmo diz que as palavras que eu recebi não são minhas palavras. Fico feliz por isso, agradeço a Deus por isso, que a palavra que receberam de mim não é minha, mas na verdade é de Deus.
que também opera em vós, os que creram. E essa palavra opera fala de poder, energia divina. Amém. Esse ano vai ser sobrenatural. Ok? Agora, ele diz um grande cenáculo e mais tarde, naquele cenáculo, ele instituiu a Santa Ceia. Foi a primeira vez que ele falou da Santa Ceia. Dizem que Judas estava lá. Se ler com cuidado, houve a ceia da Páscoa, eles estavam celebrando a Páscoa naquela semana, mas ele estava instituindo a ceia do Senhor, que não tem nada a ver com a ceia da Páscoa. Então Judas não estava lá. Antes da ceia do Senhor, Judas saiu. Ok? Você precisa entender isso. A ceia do Senhor é somente para a família. O mundo não entende. Não fale para os seus amigos participarem da ceia se não forem crentes. É somente para os crentes. Para nós cumprirmos. Ok? Então, no cenáculo, ouvimos pela primeira vez do arrebatamento. Ele falou que está voltando para a sua igreja. Olha aqui. A sua preocupação principal, além do fato que precisa ser salvo, é na verdade sua saúde. Não é dinheiro. Quer um carro novo e o seu médico diz: você só tem 3 meses de vida. Não, eu ainda quero carro. As suas prioridades mudam. Amém? Seja o que for, talvez você está orando por uma casa e o médico diz: você só tem 1 mês de vida. Você esquece a casa. Amém? Tudo muda. E o que acontece? Sua prioridade muda e sua família tem mais importância. Tempo com ela se torna importante. Eu não estou falando para pensar que vai morrer para apreciar sua família, mas é bom pensar na morte e na ressurreição. Imagine que o seu filho ressuscitou dos mortos, digamos. Digamos que um filho seu morre e para um pai não existe nada mais difícil do que ver a morte do seu filho. Mas imagine que o seu filho morreu e ele voltou para você. Ressuscitou, como vai se sentir? Trate o seu filho dessa forma. Seu filho morreu e ressuscitou. Eu já estou falando alguns mistérios, mas é tudo do cenáculo. Segredos do coração de Jesus revelados. O último discurso do Senhor. As últimas palavras são importantes. Quando alguém está morrendo, certo? Eles falam as últimas palavras. Certo? Se tem oportunidade. São palavras importantes e as pessoas conhecem o Sermão da Montanha. Mais do que o sermão nesse monte, Sião. Eles chamam de discurso final ou de despedida. É um sermão na montanha mais alta. Em Jerusalém. Amém. No Monte Sião, o que aconteceu, irmãos? Existe uma diferença entre os dois? Sim, eu vou falar isso de uma forma bem rápida e nas próximas semanas falo mais. Ok? Mas muitos pensam que o Sermão da Montanha foi falado diretamente aos cristãos. Mas vou falar algo. O Sermão da Montanha é Jesus na terra, pregando para os seus discípulos que acreditavam nele, mas eram discípulos judeus. E o sermão era de natureza judaica, muito dele. E ele foi pronunciado da forma que os judeus pensavam. Ele falou sobre a lei. Você pode considerar o Sermão da Montanha como uma nova edição da lei. Ouvistes que não cometerás adultério, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, certo? Você comete adultério no seu coração? Você peca no seu coração? Você pecou. Se você odeia alguém, ok? Você já cometeu homicídio. Assim ele apresentou uma nova edição da lei. Não podíamos nem cumprir a lei, ok? Agora ele traz uma nova edição, ok? Em outras palavras, ele na verdade está trazendo as pessoas para o fim de si mesmas. Se teu olho te ofende, arranque-o. Aí você diz: Pastor Prince, eu acredito que a gente tem que cumprir toda a palavra do sermão. Jesus mesmo disse: se o teu olho te ofende, arranque-o. Quer ajuda? E depois o jogue fora. Se a tua mão te ofende, corte fora. Não é isso? Ele falou tudo isso logo após dizer: não cometa adultério. Disse: se o seu olho ou a sua mão te ofendem, corte fora.
É melhor você entrar no céu sem uma das mãos, mas isso não vai acontecer. Então o que ele está dizendo? Está dizendo, ou você obedece completamente, ou precisa de um Salvador. Porque fazer o seu melhor não é suficiente. Os 10 mandamentos eram para ser todos cumpridos. Ele não disse, se você quebrar um, eu entendo, faça o seu melhor com os outros. Não, a Bíblia diz que se você quebrar um, você é culpado de todos. São como elos de uma corrente. Não dá para ter uma parte de uma corrente quebrada e tudo bem. Não, ela vai se desfazer toda. Não é mais uma corrente funcional se uma parte está quebrada. Então a Bíblia diz, se não cumprir a lei, está debaixo da maldição. E adivinha, todos estão debaixo da maldição da lei. Se estamos na lei. A Bíblia não diz, faça o seu melhor para cumprir. E se quebrar, está debaixo de maldição. Não, no momento que tomar sua posição em tentar cumprir a lei, está na maldição. O que Deus está falando? Corte sua mão, arranque o seu olho. Se te ofenderem, Ele está dizendo de forma drástica, para provar um ponto. Precisamos de um Salvador. E aqueles que dizem que devemos cumprir o sermão da montanha, eles mesmos não cumprem. Eles não arrancam o olho, eles não cortam a mão, senão a igreja ia parecer um grande hospital de amputação. Eles não fazem isso. Eu não estou menosprezando o sermão da montanha, ele é sublime. São as leis do rei, quando ele veio. E onde encontra? Na maior parte em Mateus e também em Lucas. E a oração modelo também está ali. E lá vem o pastor Prince. Mexer na oração modelo. Escute, eu faço a oração modelo, não tem problema. Mas eu sei interpretá-la na luz da nova aliança. Por exemplo, a oração do Pai Nosso diz, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos ofenderam. Se você disser, Deus me perdoe, do jeito que eu perdoo os outros, você está perdido. Eu sei como você perdoa os outros. Literalmente, nos perdoe assim como perdoamos os outros. Não nos perdoe se não perdoarmos os outros. É isso que está escrito ali. Certo? Mas depois, Paulo escreveu na carta aos Colossenses e depois escreveu, e também para os Efésios, ele diz, perdoando-vos, como também Deus vos perdoou em Cristo. Agora o seu motivo mudou. Você entende o quão perdoado você é e depois perdoa os outros facilmente e livremente, porque você sabe que foi perdoado. E as pregações atualmente estão tão carentes desse tipo de assunto, do fato que somos perdoados, que não vemos perdão às pessoas no corpo de Cristo hoje. Ainda estamos pregando do Sermão da Montanha, que o propósito é levá-lo ao fim de si mesmo. Mas entenda que muitas coisas do sermão são transportadas para as verdades da igreja. Por exemplo, vencer o mal com o bem, amar os seus inimigos e tudo isso. Não vos preocupeis com amanhã, com a sua vida e tudo isso. Tudo isso é trazido para a nova aliança, sim. Mas o principal de tudo é que o rei veio, se apresentou a Israel, ele é o rei de Israel e eles o rejeitaram. Entendeu? Então eram as leis do seu reino. Se tivessem aceitado a Jesus, você sabia que o mundo seria um paraíso, mas o rejeitaram. Veio aos seus primeiro porque era um povo da aliança. Esse é um outro ensinamento. E um dia desses vamos fazer um ensinamento adequado para explicar o fim dos tempos. E ele foi rejeitado. A igreja não estava na cena ainda. Era um mistério. E o que é a igreja? Não é um centro de artes cênicas, um teatro. A igreja não são blocos de concreto. Não é um prédio. Também não é uma cabana de madeira. Ela é a reunião do povo de Deus, congregado. Judeu e gentil, essa é a igreja. Ok? E se você fala de verdades da igreja, ou verdades celestiais para a vida de hoje, ou para a vida terrena, então tem que analisar o que Jesus disse no cenáculo. Esse deve ser o sermão da montanha. Amém? Porque toda palavra que ele proferiu lá foi para a sua igreja. Foi para você. É aplicável hoje. Vocês me acompanham? Vocês me entendem? Por exemplo, ele disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Ainda tenho muito a dizer depois de 3 anos e meio. Depois do Sermão da Montanha.
Ainda estava pregando coisas simples para levá-los ao fim de si mesmos. Ou seja, o Sermão da Montanha não é comida sólida. Ainda não era o alimento sólido da palavra de Deus. Ele falava com pessoas normais, apesar de serem seus discípulos, não tinham nascido de novo, porque o Espírito não tinha sido dado. É por isso que Judas não perdeu sua salvação. Judas era um discípulo, mas não era cheio do Espírito Santo. E nenhum dos outros 11 eram cheios do Espírito Santo. Eles só foram cheios depois que Jesus ressuscitou e soprou sobre eles. E foram batizados no Pentecostes. Entendeu? Está me entendendo? Eles eram discípulos seguindo Jesus, mas não eram filhos de Deus, nascidos de novo. Então, no final, ele disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito, ele vos guiará em toda a verdade. E eu creio que ele está fazendo uma alusão ao ministério de Paulo, porque as palavras de Paulo não eram dele. As palavras de Paulo eram do ascendido, glorificado Cristo assentado à direita do Pai. Está me ouvindo? Amém? E o mesmo Jesus ensinou os discípulos a orarem assim, no Pai Nosso. Ele disse: Pai Nosso que estás no céu. Perceba a distância. Nas cartas de Paulo nunca era Pai Nosso que estás no céu. É só Pai. Quando Jesus se dirigia a Deus, ele simplesmente dizia Pai. Não era uma ausência da presença do Pai, não era ele na terra e o Pai no céu. Por quê? Porque o segredo do cenáculo é que é uma figura do terceiro céu, onde se encontra o trono de Deus. E nós já estamos lá. Eu disse, estamos lá. É um ambiente familiar. Vou te mostrar isso em Efésios 2. Estão gostando? Se você não está aguentando, não tem problema. Jesus disse, não vão poder suportar agora. Só continue vindo. Continue vindo, nós vamos te ajudar. Com o passar do tempo, você vai crescendo. Tem muitas coisas que eu não entendia também. Amém. E ele diz, em Efésios 2, Paulo escreve aqui, e as suas palavras são de quem? De Cristo, o Cristo ressurreto. Muitas pessoas argumentam que os evangelhos de Mateus e Marcos são as palavras de Jesus, e só elas importam. Entenda que muito do que ele falou era para os judeus, muito era para os discípulos. E muita coisa eles não podiam suportar ainda, como as verdades da igreja. Verdades celestiais. Verdades da filiação, do mistério da igreja, não podiam lidar com isso. Você entende isso? Não é uma competição das palavras de Jesus em vermelho nos evangelhos sinóticos e as palavras de Paulo nas cartas. Não! É o mesmo Jesus, exceto pelo fato que Jesus estava na terra e aqui era o Cristo ressurreto. As palavras para nós hoje. Hoje. Eu creio que esse ano Deus quer que gastemos mais tempo nas epístolas de Paulo. Escreva isso. Foi isso que ele me disse para dizer para vocês. Porque no cenáculo tudo que Jesus compartilhou foi o que Paulo iria abordar. Então o que ele falou ali eram verdades em forma de germe. Tá tudo ali. Por exemplo, ele diz coisas como: tenho muito mais a dizer. Já falei isso. Ele também disse: até agora nada pedistes em meu nome. João 16. Já vamos voltar a Efésios 2. Na verdade vos digo que tudo quanto pedistes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora, já ensinei para vocês o Pai Nosso no Sermão da Montanha. Mesmo depois de ter ensinado o Pai Nosso, depois que vocês pediram que ensinasse como João ensinou seus discípulos, mesmo que eu tenha ensinado o Pai Nosso, que foi perfeito e bonito para o seu tempo, naquele momento, o sentimento de filiação não tinha chegado ainda. O espírito de filiação. Está me ouvindo? Então, ele estava apresentando a eles o Pai, mas ainda havia uma distância. Então ele disse, Pai nosso que estás no céu. Mas depois disso ele não fala mais assim. Estamos assentados. Vamos voltar ao texto. Efésios 2. Deus que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Vou parar um pouco aqui e te dizer o seguinte. Talvez você nem saiba, amigo, não importa o quanto você falhou, o quanto você acha que pecou, o quanto você acha que fracassou, que desperdiçou a sua vida. Deus não quer nada mais comigo. Lembre-se dessas palavras. O seu amor por você não é apenas um amor, é um grande amor. E por todas as falhas, note em que Deus é rico. Ele é rico em misericórdia. Misericórdia não é para os perfeitos. Não tem lugar na igreja para gente perfeita.
Me perdoe. Aqui diz uma pessoa imperfeita. Eu sabia! Eu sabia! Se é perfeito, nem vem pra cá. Ok? Não tem misericórdia pra você. Misericórdia para os que falham. Posso ouvir um amém? Amém? Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Veja, amigo, não é como nós pecamos contra Deus, pecamos aqui, pecamos ali, aquele ali pecou mais do que eu e é terrível, aquela mulher ali, ela se tornou uma prostituta, já eu tenho alguns pecados pequenos. Deus não mede pecados. Sabe qual é o problema dos dois? Estão mortos. Espiritualmente cortados de Deus. Não estou falando do seu corpo físico, você está morto. Você é um espírito que mora num corpo. Entenda isso. O verdadeiro você está morto. Você sabia que em um necrotério, você passa pelos corredores e vê um cara morto aqui, vê um outro morto ali, aquele era um vagabundo, uma pessoa que não tem uma casa, um mendigo, uma pessoa que mora na rua, certo? Ele está sem camisa, desse lado aqui, e do outro lado tem um cara com um terno bem caro, mas também está ali. Os dois estão ali e um está vestido bem, vestido de forma digna, e o outro está sem camisa. Esse aqui parece saudável, magro. O outro, uau, parece uma montanha. Deitado ali. Mas tem uma boa notícia. Ok? Ambos estão mortos. Por que é boa notícia? Porque ambos podem participar da ressurreição. Mas se você acha que não está morto, não pode ressuscitar. Amém? Na verdade, todos nós estamos mortos. Jesus não veio tornar pessoas mais boas. Ele veio tornar os mortos vivos. Ressuscitar os mortos. E vamos ver isso esse ano. Vamos ver muita salvação esse ano. Esse ano. Eu mal posso esperar. Quero compartilhar o máximo que eu posso, continuando. Então, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, acima, do túmulo, acima de todo principado, potestade e domínio, e de todo nome, não somente nesse mundo, mas também no vindouro. Isso está em outra passagem. E nos fez assentar, aonde? No terceiro céu onde Deus está. Nós temos o céu atmosférico, que é o primeiro céu. O céu que nós vemos, onde tem as nuvens, esse é o primeiro céu. E além disso, temos as galáxias e o universo, esse é o segundo céu. Além disso, temos um céu deslumbrante, lindo, lindamente construído, e Deus é o Criador e Ele mora lá. O seu trono está lá, e Paulo mesmo disse: eu fui arrebatado ao terceiro céu. É onde ele recebeu a revelação para a igreja. O cenáculo é uma figura do terceiro céu. O cenáculo está acima porque ele não toca na terra. Tudo isso é natural e você está tentando obter conselho do ímpio, não pode ser abençoado. O ímpio vai te dizer isso e aquilo, e isso e aquilo. Por exemplo, Jesus disse: se uma criança pedir ao pai um ovo, ele vai dar um escorpião. Se vocês sabem dar boas coisas, pare. Jesus disse que o ovo é bom. Hoje, se você for no YouTube, só estou te dando um exemplo aqui de sabedoria do mundo. Alguns dizem que é bom, outros dizem que tem muito colesterol, e outros dizem que esse colesterol é bom, e dizem, ok, ele não disse coma 20 ovos por dia. Ele disse, se seu filho te pedir um ovo, como pai você daria um escorpião? Não, se vocês sabem dar boas coisas, se Jesus diz que é bom, é bom. Certo? E as pessoas dizem um monte de coisa, eles dizem carne, deve comer carne, nada além de carne. Outros dizem ter que comer vegetais, muitos vegetais. O mundo está completamente confuso. E eu conheço cristãos que seguem isso e estão confusos. Eu olho para eles e me sinto confuso. Existe tanto conselho e sabedoria por aí. Sabia disso? Abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia diz azeite de oliva, bom.
Certo? Você pode encontrar coisas simples e práticas que também estão na Bíblia. Se a Bíblia diz que é bom, é bom. Se diz que é ruim, é ruim. Amém. Então, Deus nos levantou acima, acima, acima e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Então, na verdade, vou dizer algo. Você é realeza. Você é realeza. Tem um verso na Bíblia, eu queria botar no telão, é da Nova Bíblia em inglês, que mostra a tradução precisa do grego. Em uma certa versão diz, eu te nomeei um reino. Mas na Nova Bíblia em inglês, não pode ser Jesus nos nomeando um reino, porque Ele nos trouxe para o seu reino, nós não temos um reino. Mas sabe o que Ele disse de verdade? A primeira tradução do grego da palavra reino não deveria ser reino, deveria ser realeza. Então o que Jesus disse para os seus discípulos foi isso. Em Lucas 22 ele disse, eu atribuo a vocês realeza, como meu Pai me atribuiu. Todos os filhos e filhas de Deus são investidos de realeza. Está me ouvindo? Por isso, quando diz algo, doença saia, em nome de Jesus. Tem que usar o nome de Jesus porque está operando sob a autoridade de Cristo. Certo? Mas note suas palavras. Deus faz o que você diz não antes de você dizer. Sabia disso? Isso é realeza. A palavra de um rei tem poder. Mas esse é o plano original de Deus. Deus não criou o homem para ficar no jardim do Éden. Quais foram as primeiras palavras de Deus? Que ele tenha domínio sobre a terra, não só do jardim, mas sobre a terra. Subjugar, controlar. E Deus não esqueceu seu plano original. Quando recebemos o dom da justiça e abundância da graça, nós reinamos. A palavra grega é basílio, reinar como um rei. Em outra versão diz reinar como um rei, reinar nessa vida. Amém. Vamos aprender mais esse ano sobre a nossa realeza. Mas você entende que está assentado com Cristo no trono? E para os que receberam isso, isso é o cumprimento do mistério, do versículo 1 do Salmo 91, o Salmo da proteção. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque você está assentado com Cristo. Está assentado. No primeiro verso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Primeiro diz, aquele que habita no esconderijo. Que lugar secreto? No passado era um lugar secreto, porque ninguém podia chegar lá. Já não é um lugar secreto para nós? E a palavra habita, yashaf em hebraico, é a palavra se assentar. Literalmente, aquele que se assenta no esconderijo. Toda a proteção de Deus está sobre ele, mesmo vivendo na terra. Precisamos de sua proteção. Vão haver guerras e mais guerras. Eu mostrei para vocês no último vídeo que produzimos de guerras e mais guerras que eu falei no início do ano. Se lembra? Tem coisas que Deus me mostra e não quero falar para a igreja porque pode causar problemas. Se Deus te fala que tal lugar vai ser roubado, por isso que eu não falo certas coisas, porque pode causar problemas. Estou protegendo vocês. Se eu disser para vocês que vai haver um ato terrorista aqui, vocês avisam as autoridades e uma semana depois esse ato terrorista acontece, você vai ser intimado. Como você sabia? Algumas coisas eu não falo para proteger vocês. Por exemplo, se eu falar que vai haver um roubo em tal lugar, eu não posso falar coisas de você especificamente, mas em privado, assim como eu faço com meu filho, com a minha filha, eu vou te dizer. O que eu estou compartilhando com vocês aqui, o tema do ano não é para o mundo. Você entende? Não pense que esse sermão vai cobrir tudo, não tem como. Tenho que dispensar vocês na hora para não ficarem chateados, como aconteceu de um carro bater no outro na semana passada. Não se preocupe, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Que você perdoe aquele carro que te bateu, como Deus, por amor de Cristo, te perdoou. Amém? Veja. O que significa tudo isso? Amém? Habitar no esconderijo do Altíssimo. Você está lá? E se assentar com Cristo é uma posição de descanso. Está terminado. Você está num lugar mobiliado e preparado para você. Você se assenta, e isso significa autoridade. E como o rei exerce autoridade, ele pega o cetro e começa a correr? Não! Ele fala.
Cuidado com o que você fala. Porque o diabo ele tem programado na linguagem da humanidade morte. Toda língua, toda raça tem uma palavra. Algo vai mal? Acabou tudo. Ninguém diz, vai dar certo. E a Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na língua. Amém? Você não diz, eu queria um pedaço de bolo. Você diz, eu estou morrendo de vontade. Se você está morrendo por um pedaço de bolo, você não vai poder comer. Se você pensar bem, você deve viver pelo pedaço de bolo. Ah, é só uma expressão idiomática, todo mundo fala desse jeito, não se preocupa. Pelo amor de Deus, todo mundo fala assim. Mas é fácil a gente aceitar essa programação do diabo e ele está batendo palma. Levou muito tempo para matar Adão depois que ele pecou. 900 e poucos anos, mas essa geração é fácil. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na língua. Na sua língua. Esse negócio aqui. Sem osso, sim. Na sua língua. Não no poder do diabo, na sua língua. Quando eu estou no exterior, eu me asseguro de recitar o Salmo 91 sobre mim e minha família. Agora vemos que a posição é realmente assentado com Cristo. Ano passado foi o lugar do tempo certo na hora certa e terminou para mim quase no lugar errado e na hora errada. Porque eu estava dirigindo com a minha família depois de fazer compras e estávamos em algum lugar no interior, em algum lugar um pouco distante, e Justin estava comigo. Na verdade, não estava no carro ainda, e eu estava com a minha esposa e tínhamos terminado de fazer compras. Entramos no carro e era uma área onde não tinham postes de luz. Certo? Tinha que se guiar pelas faixas da estrada. Aqueles refletores na estrada. Certo? Então dirigi e segui por aquela estrada, e eu sou um motorista cuidadoso, pela graça de Deus, posso dizer isso. Quando eu estou cansado no volante, eu digo, não, a sua família está aqui, vou parar na beira da estrada, despertar, mas não vou dirigir. Eu sempre me asseguro de não ficar muito cansado. E era noite, e estava frio. O inverno estava chegando. Eu estava dirigindo e vi uma luz, e de repente, essa luz começou a vir para o meu lado da estrada. Eu literalmente vi isso acontecer. E não tinha ninguém na frente nem atrás, sem luz nenhuma. E de repente, um carro apareceu do meu lado, vindo do lado oposto. E esse carro apareceu do nada. E eu ouvi a buzina, pom! Certo? Para me alertar porque ele estava do lado errado. Ele não estava se protegendo, ele simplesmente apareceu, buzinou para me despertar, me alertar, e então eu olhei no retrovisor e ele desapareceu. E eu parei e perguntei por que isso aconteceu. Eu perguntei para Wendy, Justin estava atrás, será que eu estava na pista errada? E não tinha carros na frente nem atrás? Era uma estrada afastada. E eu parei e percebi que tinha um carro vindo bem longe. Aquela pessoa estava me alertando. Olhei para trás e não haviam carros, era provisão de Deus. Eu prestei atenção e descobri que quando essa pista fez uma curva, era para você ir para outra pista, senão ia ficar na contramão. E não tinha indicação. E eu dei ré prestando atenção atrás. Eu corrigi, mas poderia ter sido uma situação desastrosa. Todos precisamos de Deus. Mas a pergunta é essa, de onde apareceu outro carro? Eu perguntei para Wendy isso. Se tivesse visto, teria desviado. Saberia que estava vindo. Ele apareceu do nada e desapareceu. A Bíblia diz, não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns hospedaram anjos sem saber. Em Salmos 91 diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então, glória a Deus, amém? Poderia ter sido uma situação desastrosa, no lugar errado, na hora errada. Já pensou esse fim de ano? Terminar no lugar errado e na hora errada? No ano do lugar certo e na hora certa? Mas terminou no lugar certo e na hora certa. Para que eu pudesse estar aqui hoje, no lugar certo e na hora certa. E é um lugar muito bom. E eu vou falar isso de novo. Lugar certo
Lugar certo. Nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos assentados com Cristo, no mesmo trono. Escute, as palavras lugares celestiais são duas palavras gregas, epi-oronas. Oronas é a palavra usada para céus, o céu atmosférico ou o céu de Deus, mas epi, do lado dela, lugares celestiais não descrevem bem. Na verdade, é celestiais superiores. Estamos no céu superior, é uma figura do cenáculo. Então, o que aconteceu no cenáculo? No Monte Sinai, agora voltamos para o Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? Deus deu a lei. E o que aconteceu no pé do Monte Sinai? 3.000 pessoas morreram. O que nos mostra que a letra mata. Mas, e o povo judeu diz que o primeiro Pentecostes foi Deus dando a lei. Eles dizem que Deus os casou. Debaixo da rupa, os judeus chamam de rupa, uma espécie de abrigo. No casamento judaico, o noivo e a noiva ficam debaixo dessa tenda. É um exemplo do Sinai, onde Deus se casou com Israel. Amém? Jesus se casou com a igreja. Somos a noiva de Cristo, certo? Então Deus deu a eles a lei. Foi a catuba, os requerimentos, a lei. E a lei é isso, não farás, não farás, não farás. Mas nesse Pentecostes, o novo Pentecostes, cumprindo-se o dia do Pentecostes, Deus esperou que o dia de Pentecostes se cumprisse. Assim como no primeiro Pentecostes ele deu a lei, 3.000 pessoas morreram, e nesse caso, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, Deus deu o Espírito Santo. E 3.000 pessoas foram salvas antes do dia terminar. Isso nos mostra que o Espírito da vida, a letra mata, mas o Espírito da vida. E alguns crentes ficam mudando isso, dizendo que ainda estamos debaixo da lei e ficam usando as palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Não pensem que eu vim destruir a lei, eu não vim destruí-la, mas cumpri-la. Exatamente, foi exatamente o que ele fez. Ele a cumpriu. Não estamos debaixo da lei porque queremos quebrá-la? Não, não estamos debaixo da lei porque Cristo a cumpriu. Estamos debaixo da graça. Amém? A lei diz não matarás. A graça diz amarás, como Cristo vos amou. Amém? A lei diz não deverás cometer adultério. A graça te dá amor pela sua esposa. E você não quer cometer adultério? Não é só fazer as coisas no exterior, como Jesus disse no Sermão da Montanha. Amém? Ninguém consegue viver sob a lei, mas sim sob a graça. E aconteceu onde? Onde o Espírito desceu nesse Pentecostes, no cenáculo. No mesmo cenáculo que o homem ofereceu a Jesus e os discípulos na primeira vez. Você sabia que mais tarde eu descobri isso estudando que esse lugar foi onde os discípulos ficaram. Depois da ressurreição de Jesus, depois da Páscoa, eles ficaram lá. Vamos ler Atos 1. Então voltaram para Jerusalém. Isso foi depois que Jesus foi assunto aos céus. Corporalmente, eles voltaram e quando eles entraram, subiram ao cenáculo. Subiram ao cenáculo onde habitavam. Pedro, Tiago, João e André, Felipe, Tomé e Bartolomeu habitavam ali. Se tornou a casa deles. E se continuar lendo, o número deles era 120 pessoas. Você viu isso? 120 naquele lugar. Quando Deus instituiu o Templo de Salomão, tinha 120 sacerdotes, tocando a trombeta. E eles diziam, Ki tov tilio olam hastov, que quer dizer, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora vemos o cumprimento disso, você entende? E foi aqui que Deus derramou seu Espírito, amém? Foi onde a igreja nasceu. Então o cenáculo foi onde Jesus instituiu a ceia do Senhor. Já aprendemos isso e a propósito. Esse lugar aqui foi onde Jesus instituiu a ceia do Senhor e onde o Espírito desceu, onde os discípulos estavam, onde o Espírito foi dado e foi o lugar também que a nova aliança foi estabelecida, foi o nascimento da igreja. E quando Deus revelou isso para mim, ele disse, tudo que tem a ver com o cenáculo é o que eu vou fazer esse ano para o meu povo. Ok? Escute, por causa do tempo eu vou te dar uma prévia curta do que está vindo por aí, do que vai acontecer no futuro, eu vou te dizer agora.